Viagem juntas, sendo. Vamos lá. Hoje viemos contar uma super, super novidade para quem já nos conhece e também para quem não nos conhece, né? Eu e a Ana nos... Ano, né? De verdade, quer dizer, não sei, tem gente que vai esperar carnaval passar, mas a gente, pra gente agora foi a Vera. Mas estrategicamente a gente está fazendo essa live antes do carnaval para poder deixar essa reflexão no ar, né? E muitas pessoas acham que tem que ser só depois das festas, e assim, é carnaval, né, Ana? Daqui a pouco é Páscoa, aí daqui a pouco é Dia das Mães, daqui a pouco é festa junina. Exatamente. Feriado esse ano, então, tá mais cheio ainda, né? Assim, de emenda, né? Então, não dá para ter desculpa, senão vira, É acaba o ano. verdade. Então, gente, o que acontece? Eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento, quem me conhece já sabe. Trabalho com estratégias nutricionais, mas também trabalho com emoções, né? Pela psiquiatria nutricional. E quando conheci Ana, algo assim me impactou, que ela falou assim, eu sou contra a dieta, né? Ana me corrija se eu estiver errada. Eu falei assim, mas como? Então, assim, foi assim, uma metanoia assim, para mim, né? Não que eu acredito que as estratégias elas são importantes, mas acho que tudo tem seu tempo, seu momento, né? E para cada pessoa existe um olhar importante. Por isso que a gente está se unindo, né? A gente Sim. unir as nossas experiências com o objetivo que se não é que aqui é o que importa, não é o que a Gisele sabe, não é o que eu vivo, né? E a Ana vai falar um pouquinho com vocês. O que importa é vocês, né? Às vezes a gente acha uma coisa, mas na prática, quando a gente vai ver, não funciona. E a gente tem que ter humildade e falar assim, cara, é isso, mas isso não funcionou para essa pessoa. E aí, como que a gente pode ajudar mais pessoas com um olhar individual? E é sobre isso que eu trouxe a Ana, porque depois dos 35 anos, né, Ana, o corpo muda, a rotina muda, os hormônios mudam. Às vezes o que funcionava antes, low carb, cetogênica, jejum, dieta da moda, dieta da lua, às vezes para de funcionar. E aí hoje eu convidei essa maravilhosa para aprofundar essa conversa comigo. Aí, Ana, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para falar, né, da sua experiência, de como que você vê a questão do emagrecimento, para as pessoas que não te conhecem te conhecerem também. Tá ótimo. Dando um alô aqui na Lua, que eu já falei com ela hoje, que ela é educadora física. Eu falei, a gente está aí seguindo um projeto novo e já estou contando com você para as próximas novidades. Mas quem não me conhece, eu sou Ana Neves, como a gente falou. Foi uma honra, um prazer enorme. Foi uma coisa assim, né, meio rápida, meio explosiva, mas que a gente, né, deu aí o match, como dizem, para poder seguir aí com mais é, conteúdo, com mais firmeza, com mais estrutura, né, para que a gente pudesse ainda melhorar mais do que cada uma já fazia isoladamente, aquela coisa, né, unindo forças aí em prol da, da evolução, da otimização do processo, né, dessa jornada do emagrecimento, que a gente sabe que não é simples, né? Se fosse tão simples, aí eu já entro até nesse tema agora falando, mas antes deixa eu me apresentar também, né? Acabei não falando, eu trabalho, né, com emagrecimento que eu chamo de emagrecimento consciente, humanizado, sustentável. E como a gente falou, realmente, às vezes choca um pouco, não dieta, logo uma nutricionista falando isso, mas ao longo dessa jornada que a gente vai fazer aqui, das lives, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer com isso. Claro que cada situação é uma, como a gente já falou, né? Mas ao longo eu já trabalho com atendimento há mais de 15 anos, então, assim, eu fui percebendo, né, que não adiantava só a gente realmente pensar na questão calórica, porque, como dizem, o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, a gente tem as questões ligadas a raízes emocionais, estruturais, comportamentais. Então, quando a gente, se fosse uma coisa tão fácil assim, restringe, emagrece e resolve, a gente não tava com essa incidência de tá agora lendo aqui para mim, você tá me ouvindo? Tá meio parado aqui para mim. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Dá um Tô feedback, sim. tá? Porque o pessoal no grupo tá perguntando, cara, como é que eu faço para entrar? E como deu aquele probleminha, aí eu só apareço em... Ah, tá. Show. Achei que tivesse de repente te interrompido. Maravilha. Então,
É, é isso, eu acredito muito nessa mudança de consciência e a gente olhando os pilares que vão justamente trazer essa mudança de hábito efetiva e não simplesmente uma questão ali calórica, porque se fosse isso, né, a gente não estaria com esse número crescente de obesidade e sobrepeso, não só no nosso país, mas no mundo. Né? Então, sim, a gente sabe que tem excelentes profissionais, às vezes, né, existem estratégias maravilhosas, mas não pode ser só isso, né? A gente tem que ter associado também um outro olhar, um olhar mais integrativo, né? Um olhar onde a gente vê as emoções, a gente vê o comportamento, a gente vê o foco é esse, porque a gente também já trabalhava, né, com esse olhar mais integral, mas acaba que a gente se complementa, né? A gente trocando essas ideias aí, a gente chegou à conclusão que a gente se complementa porque a minha base é mais da mudança da consciência, a base dela é mais dos protocolos, que também não é quantitativo, né? Que é algo que a gente está falando ali, né? Não é uma questão calórica. E é aquilo, a gente veio de gerações, quem tem 35 mais, veio de gerações que era muito focada nisso, né? Conta caloria. Então, assim, quem está aí na faixa dos 40, 50, viveu muito isso, né? Das dietas da moda e tudo mais. Então, assim, é isso, a gente tem que olhar ali um pouquinho mais abaixo, nas raízes dos problemas, né? Para a gente entender o que precisa realmente transformar. Muito bom, muito bom. Ana, na sua visão, o que você acha que acontece no corpo de uma mulher depois dos 35 anos que dificulta esse emagrecimento? Na sua experiência, o que você acha sobre isso? Acontece muita coisa, né? Deixa eu dar só um alô aqui se alguém tá falando aí. Ah, é alô mesmo. Olhar duro humano. A gente tem essa mesma linha também de trabalho. Treinadora maravilhosa, quem precisar, trabalho online também. Aproveita aí para divulgar. Mas, assim, é isso, a gente muda muita coisa, né? Depois dos 35, a questão, como você falou, dos hormônios começam a mexer, né? Para algumas pessoas mais, para outras menos, mas é uma tendência, né? Da questão da mulher, não tem muito como fugir, já começa a tal da perimenopausa. E aí, não só a questão do estrogênio, que tem essa queda e que a gente acaba tendo mais sensibilidade, a questão da insulina, consequentemente, acumular mais gordura, né? Enfim, várias questões metabólicas envolvidas com isso, dificuldade, às vezes, de ganhar tão facilmente massa muscular, com isso o metabolismo fica mais sensível, né? Ainda falando dos hormônios, a gente pode ter uma alteração, às vezes, a nível tireoide com mais facilidade, que também, né, vai alterar toda essa parte aí de cansaço. E aí vem a vida também, né? Independentemente da questão metabólica e hormonal, que tem vários aspectos, né, nesse sentido, por isso a gente escolheu trabalhar, né, com essa faixa etária aí, mas claro que cada um vai ter suas particularidades, mas existe esse comum aí que concentra também a vida às vezes mais agitada, né, porque você já está ali com outras funções, né, a questão familiar, a questão de filhos, muitas vezes, ou então a jornada mesmo de trabalho muito intensa, e aí você acaba não se olhando. E aí, cadê o autocuidado, né? E aí, o momento que a gente mais precisa é cuidar do sono, porque também já começa a mexer melatonina, né? Nas questões hormonais que a gente está falando. Enfim, uma série de fatores, mas a parte intestinal, que eu também acho bem importante falar, né? Que é uma sensibilidade que também pode acontecer, não só o intestino, mas toda a parte digestiva, né? A gente começa, às vezes, a gente não tinha antes, e começa a ter, depois da idade, às vezes ali, algumas questões ligadas a essa parte digestiva, que muitas vezes está associado também eixo, né? Que a gente tem um eixo que a gente chama de cérebro e intestino, né? Então, tá ligado à mente também. E outras vezes não, é hábito, enfim, né? Passado, que a gente tem que olhar para entender o que está acontecendo. Né? E você, Gi, já aproveitando, vou te fazer uma pergunta aqui também. Dentro da tua rotina aí dos seus pacientes, o que você geralmente vê que está por trás dessa dificuldade do emagrecimento? Bom, eu vejo assim, Ana, minha opinião, assim, do que eu avalio, que eu observo muito, é que a gente faz muitas coisas. A mulher, né, ela tem muitas demandas, eu sempre falo isso. É uma mulher que cresce até fazendo dieta, porque ela, quero ir para uma festa, vou casar. Eu me lembro que até para eu casar, eu fiz estética, fiz dieta, tomei remédio. A gente emagrece sim, mas aí daqui a pouco o casamento passou, aí você dá aquela relaxada, tipo, vem aquela recompensa, né? E eu acho que as mulheres, no geral, elas vão crescendo preocupadas com a estética.
né? E aí ela faz as dietas da moda porque ela quer emagrecer para um evento. E aquele evento passou e ela acaba tendo um reganho de peso. E só que ela está tão preocupada com tantas coisas, como construir uma família, um emprego estável, tantas questões que ela meio que se abandona. E aí, quando chega nos 35 anos, que eu acho que é a fase da virada, porque é uma etapa que a gente já está mais madura, aí a gente já começa a sentir falta de energia, aí a gente começa a sentir, tipo assim, aonde foi que eu me perdi? Eu sempre falo essa frase, né? A consciência começa a bater, assim, e a gente sente uma mulher inteligente, né, que a gente falou sobre isso hoje, uma mulher inteligente, esforçada, uma excelente profissional, uma mãe maravilhosa, e se perdeu porque não se cuidou por relaxamento, mas é que ela estava preocupada com outras questões. E aí, quando ela se percebe, aí o metabolismo já está mais lento, e aí vai avançando a idade, né, Ana? E tem aquelas assim que já não tem, tem a época que você está na vida corrida, e já tem aquelas mais de 50, 60, que já começa a se aposentar, e já não tem mais vida corrida, mas o metabolismo já está mais lento, já está em anos aí se alimentando de uma forma incorreta, né? E aí tem uma dificuldade de emagrecer, e ela até quer, mas ela foge porque ela pensa, ela lembra lá de quando era nova, que para emagrecer ela tinha que passar fome. Aí ela não quer passar fome, ela fala assim, para, não quero emagrecer nada, e vai se acomodando com peso, né? E aí você entrou até num ponto que tem tudo a ver com a minha linha aí de trabalho também, né? Do não, dieta e tal, por conta disso, né? Porque às vezes acaba sendo um limitador até para a pessoa se cuidar, porque ela tá com, né, com esse histórico, com essa realidade tão doída, né? Algo de sofrimento. Então, poxa, e na verdade, né, aquilo que a gente fala assim, a gente está chamando essa jornada de as mulheres inteligentes 35 mais, justamente porque são mulheres, como você falou, incríveis, né? E que têm, às vezes, né, todo um domínio e se sentem capazes porque não conseguem seguir ali um plano alimentar, uma dieta. Por quê? Porque realmente ela não é sustentável, né? Aquela dieta que a gente tem como senso, né? Aquela coisa restrita, aquela coisa que eu não tenho que fechar a boca, né? Essa coisa que a gente escuta muito, tem que fechar a boca, eu não posso, essa coisa que é muito também dicotômica, né? Assim, posso ou não posso, né? Então você bota o alimento como vilão ou mocinho, e isso, não sei, né? Vocês estão ouvindo a gente aqui, também fiquem à vontade de comentar o que vocês considerarem. Perguntem, escrevam aí pra gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Pois é um bate-papo aqui tranquilo, você não tem que parar para perguntar, podem ficar à vontade. É importante que vocês estejam também, né, fazendo sentido. Se você estiver fazendo sentido, escreve aí pra gente, sim, porque é bom para a gente ter esse feedback, né? Mas, assim, é isso que eu também percebo, né, nas minhas pacientes, essa questão de às vezes não vou começar ou vou esperar o momento, que é aí pegando o gancho que a gente falou no início, né? Pós-carnaval, mas depois do pós-carnaval, e aí eu já tenho muita coisa, porque aí trabalho começou, aí já tem demanda disso, daquilo. Então deixa para daqui mês que vem. Aí mês que vem Páscoa, não sei o que, deixa para o meio do ano. E aí nisso a gente vai deixando, porque a gente tem medo. Medo. E por que esse medo? Né? Esse medo é legítimo? Claro, dentro da experiência que vocês tiveram, que a gente também em algum momento já teve, né? A gente ainda passou por isso exatamente, né? A história dela tem muito a ver com essa realidade. A gente vai se atropelando pela vida, né? E às vezes ou nem percebe, a vida vai tomando conta e atropela, ou até percebe, mas tem esse temor de tipo, não é o momento e vai adiando, né? Então, assim, a gente está aqui também para tentar começar a desmistificar isso, né? De tipo, fazer com que as pessoas comecem a entender que por mais que exista toda uma indústria, tanto alimentícia quanto farmacêutica por trás, que quer que a gente fique nessa coisa de pode, não pode, de agora eu invento, né? A gente não tem como deixar de falar isso, tá uma loucura. A gente olha, a gente entra na internet, aí você vê cada um falando uma coisa mais milagrosa que a outra, né? Então é dieta selvagem, você tem que caçar, é tanta coisa que a mente da, né? A mente da gente, a mente das pessoas que buscam ali alguma informação, fica, né, bombardeada, fica confusa, porque realmente o que é certo, o que é errado, né?
E, na verdade, não tem certo e errado. Claro que existe certo e errado no sentido científico, isso aí é outra história. Claro, tem muita gente que se aproveita, né, das pessoas, da fragilidade das pessoas no sentido da dor que a gente sabe que tem, né, com a questão do emagrecimento ou das questões de saúde também, como a gente falou, uma coisa sempre acaba estando ligada à outra, né? Pelo menos nas faixas etárias que a gente está acostumado a trabalhar, né? Quando a gente é mais nova, não, mas depois, né, a gente acaba associando muitas questões clínicas também, na maior parte das vezes. Mas é isso, então até agora está na onda dos análogos GLP-1, né? Que também é Eu ia legal. falar isso. Quer falar? Fala, que eu já falei bastante. Não, eu ia perguntar isso para você. O que você, qual a sua opinião, né, como é que fala, dos aceleradores do emagrecimento, né? As Qual a sua famosas. opinião? Se eles contribuem, se eles dificultam, quando que eles podem ser utilizados para ficar numa linguagem mais popular, né? Ozempic, Mounjaro, Victoza, enfim, as canetas emagrecedoras, né? Qual a sua opinião sobre isso? Remédios também, que não é novidade, né, gente? Remédio para emagrecimento, bariátrica. Qual é a sua opinião sobre os tratamentos para obesidade? Você falou até se não é novidade, eu lembrei aqui agora de uma situação que eu até comentei com uma paciente que estava conversando sobre isso esses dias, né? Que é a seguinte, eu lembro da época da sibutramina, né? Que também, né, lembra dessa época? Então, quem é 35 mais geralmente vai lembrar, né? Eu sei. Então, muita gente usou, por quê? E também estava mesmo a onda no sentido agora de tráfico mesmo, né? De você ter que comprar no mercado dali, de não sei aonde, que não tinha mais na farmácia, que era proibido, e proibiram uma época, né? Aí, mesmo assim, eu lembro muito bem disso. Nessa época eu trabalhava na Petrobras, então, tipo, tinha, né, muitas mulheres ali juntas, e eu lembro que ficava se falando sobre isso. E aí me remeteu esse momento agora, porque por um lado, e aí a gente não precisa, que nem com comida, a gente não precisa odiar ou amar. A gente tem que entender, essa é a minha opinião, né? A gente tem que entender, existe uma medicação para uma função, né? Quando o médico, né, determina ali por exames e tudo mais, existe um diagnóstico, né, de uma obesidade, existe um diagnóstico de alguma alteração ali, né, de diabetes, enfim, você tem essa ferramenta, vamos chamar assim, para você usar. Agora, o problema é que virou uma moda, né? Virou um status. Outro dia eu vi uma pessoa postando o que chama de pros íntimos Mumu, falando do Monjaro, sem brincadeira. Eu falei assim, olha que ponto chegou, né? Então isso me assusta, porque aí eu lembro dessa história da sibutramina, e a sibutramina nem era, digamos assim, tão cara, tão com tantos efeitos que a gente tem visto, né, em relação, né, porque claro, gente, qualquer medicamento é uma droga e a gente sabe que tem consequências. Não adianta a gente achar que não tem. Não é pro resto da vida, né, Ana? Não é pro resto da vida. É momentâneo, é acompanhado não só pelo médico sim, mas também pelo nutricionista, porque o nutricionista ele que vai conseguir lidar também ali com suporte nutricional, porque quando você toma uma medicação dessa, você tem suprimento, às vezes, não só energético, como de alguns nutrientes importantes, né? Porque você diminui a fome, né? E também não é para todos. Eu tenho paciente que toma e não tem efeito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E fora isso, gente, que hoje em dia tem, né? Algumas pessoas até têm, mas assim, para ficar jogando fora, às vezes, né? Assim, mais de 1.000, 1.500 reais pelo menos por mês, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Existe protocolo, existe estratégia, mas não podemos esquecer que só a mudança do comportamento que vai fazer, é que nem a história da dieta. Se eu usar só a dieta e não mudar o comportamento, eu vou voltar. Se eu tomar só o remédio e não mudar, eu vou voltar. Só que o remédio ainda tem contra no sentido dos efeitos colaterais, né? Que muitas vezes para alguns podem ser podem ser leves, mas para outros podem ser bem significativos. E pensando numa faixa etária que a gente está falando, 35 mais, 40 mais, a gente já tem, como eu falei lá no início, toda a questão gastrointestinal mais sensível, outras questões de mudanças hormonais. Então, isso também vai ser levado em consideração, né? Então, assim, não sou contra, porém, muita cautela, muito critério e, sabe, e acompanhamento, não dá para abrir mão da nutricionista e do médico. Gente, não comprem, pelo amor de Deus, esses No remédios Paraguai. aí.
Principalmente, mas mesmo por conta própria. Mas hoje em dia, então, a gente tem que ter cuidado até com a questão da procedência mesmo, mesmo, de É, verdade. porque tem clínicas de estética que aplicam, né? E, e assim, sem orientação médica nenhuma. E, inclusive, e assim, mesmo aquelas que têm, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, de eu fazer, né, uma consulta com uma pessoa, e aí algumas pessoas, né, passam a consulta e falam assim, que a gente vai falar, né, que às vezes a gente faz umas sessões, e a pessoa falou para mim assim, não, Gisele, não vou fazer acompanhamento com você, não, porque o meu médico me indicou tomar o Monjaro, e aí eu vou tomar o Monjaro. Eu falei, poxa, mas aí agora que você precisa de acompanhamento nutricionista? E as pessoas Exato. confundem as coisas, tipo assim, como a nutricionista fosse ser a coisa milagrosa e ela não consegue seguir, ela abandona a nutricionista. Quando, na verdade, gente, nós aqui, né, Ana, nós nos unimos, nós nutricionistas, para não só trazer emagrecimento. Gente, emagrecimento é consequência. A gente emagrece como consequência, mas mais importante é nutrir, é nutrição, né? Vitaminas, é minerais, é saúde. Né? Então, assim, até que ponto vale esse emagrecimento rápido? Eu tenho a mesma opinião que a sua, né? Que, assim, não sou contra, acho que às vezes é necessário, como uma obesidade mórbida, uma obesidade que a pessoa já está anos tentando, não está conseguindo sair daquela situação, como uma bariátrica também, né? São tratamentos da obesidade. Mas acho que quando a gente banaliza do jeito que está sendo, é que é preocupante, né? É, Porque as pessoas estão usando assim, assim, sem nenhum filtro, sabe? Utilizando, né? é. Ó, a Gisele minha xará, né? Ela, uma paciente minha, ó, conhecia a Nutri, me livrei das canetas que não funcionavam e tinham muitos efeitos colaterais. Nunca mais me furei, só obedeci minha Nutri. Ó, Ah, muito bem, é isso aí. Tem gente, como eu falei, tem um paciente que às vezes nem responde. Minha mãe não respondeu, minha mãe tomou também. Eu não sei se ela tá aí, que ela ia vir também. Tem gente que funciona muito bem, mas tem gente que nem isso. E mesmo que funcione, exatamente, você não vai ficar refém, né? Então a gente tem que realmente olhar com muito cuidado, cada caso é um caso. Eu já também atendi paciente recentemente que veio conversar comigo antes de começar e ela não tinha a menor necessidade, tanto é que rapidamente, em 3 meses, ela atingiu o peso que ela desejava, né? Porque porque ela não era muita coisa, ela era, se eu não me engano, 6 a 8 quilos. Então, assim, não era, né? Não era um diagnóstico, e mesmo assim ela não tinha obesidade, né? Era um sobrepeso e ela já entrou no peso adequado. Então, assim, não tinha necessidade, né? A não ser que é isso, é histórico muito grande, ou então a pessoa realmente mais limitada. Enfim, cada caso é um caso, a gente tem que estudar. Mas não pode ser banalizado, é isso. mas eu tenho uma opinião que eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso também. Eu Tá. acredito muito no fator também, assim, da crença da pessoa, sabe? Dela ver aquilo ali como a solução da vida dela. E aí, quando ela investe um valor que é alto, isso é uma opinião minha, sabe? Não é de estudo nenhum, mas é uma vivência. Quando a pessoa ela pagou ali 1.000, 2.000 reais por aquela medicação. Aí, no inconsciente dela, tipo assim, cara, eu paguei muito caro por isso aqui, então agora eu preciso fazer. Aí ela começa a treinar, aí ela começa a cuidar da alimentação, porque ela botou muita esperança naquilo, e ela começa a se dedicar. Então é uma Sim. opinião minha, né? Que eu acho que assim, existe um fator, né? E a gente, como nutricionista, sabe que os estudos fazem até placebos, às vezes, para fazer comparação, né? Que Uhum. existe sim o fator da medicação, mas existe também a questão psicológica, sabe? Tipo assim, se trocar a furada por uma coisa que um placebo, será que também não vai ter resultado? Por isso que às vezes, assim, orientação, às vezes gratuita, às vezes as pessoas não fazem tanto, né? Por isso que a gente, como nutricionista, a gente sabe lá atrás, né? Quando eu atendi, às vezes, assim, sem cobrar, não, eram os resultados que a gente não tinha efeito. Então, infelizmente, a gente tem esse lado mesmo. E é quando a gente está investindo, digamos assim, algo que, né? Agora, tem esse lado, concordo com vocês, isso inconsciente, psicológico também faz sentido total. A gente mesmo, se a gente para pensar assim, às vezes a gente compra algum curso, mas se foi de graça, É, passou. Agora, se a gente paga caro, a gente corre para fazer, né? Então, assim,
tem muito isso, né? É a mente humana, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui para frente em relação à nutrição, né? Porque às vezes a gente olha isoladamente, a nutricionista vai falar de carboidrato, proteína, gordura, e é muito mais, exatamente, porque nós que comemos, nós somos seres humanos, né? Então, assim, a gente está totalmente vulnerável a todos esses fatores, inclusive esse do psicológico, da questão financeira. E não só financeira, né? Ainda acrescentaria para a questão, como eu falei antes, do mercado, porque, por exemplo, um pouco antes de estourar essa história, né, do mercado né, por baixo, eu esqueci o nome que se diz, né, do mercado errado, Mercado negro. mercado negro se diz, né? Mas nem sei se pode ser, como é que é isso. Mas, enfim, tem a questão também do que se colocou antes como milagroso. E colocaram isso na mídia como também isso, sabe? Sim, eu lembro pouco tempo antes de uma notícia no Fantástico, assim, que sabe aquela coisa meio que sutil, mas a gente que é profissional, a gente percebe que está empurrando aquilo como solução mágica do problema. Uma Então indústria, né, Ana? então tem que ter muito cuidado, porque a gente quer solução, a mente humana, mais uma vez, ela quer solução imediata, ela quer solução rápida, né? Se a gente chegar aqui e falar para vocês, olha, vocês vão emagrecer 15 quilos, né? Tomando essa pílulazinha aqui em 2 meses. Por que não, né? É muito mais fácil. Eu vou ter que pensar em ir para academia, eu tenho que pensar em ir para. Né? A nossa mente, ela sempre quer poupar. Por isso que essa história de força de vontade não se sustenta. Por isso que muitas vezes, quando você restringe muito durante o dia, você exagera à noite. Sim. Né? Então, é sobre isso, porque a gente pode até ter força de vontade, mas assim, ela não é infinita, ela é finita, né? E quando acabar, a tendência é a gente exagerar. Por isso que a gente Por fala, isso que né? você não gosta da dieta, porque é a questão do exagero depois, né? Não se sustenta. Porque Nossa, essa mulher que é uma mulher inteligente, que trabalha, que não sei o quê, quando ela está acima do peso, ela restringe porque ela quer mostrar que ela é forte, mas aí depois chega de. E a maioria dos meus pacientes, quando chegam, Ana, o relato delas é exatamente esse. Elas começam de manhã, fazem um excelente café da manhã, almoça bem, mas quando chega de noite, ataca a geladeira. Esse é o exato. perfil, né? Quando elas chegam nos meus Agora, grupos. Nos se meus eu falo para grupos. isso, se eu falo para ela, você não precisa ficar dieta, você não precisa. No início, é meio estranho. Porque como assim, né? Tipo assim, né? Tô perdido. Então, não ter uma dieta estrita não significa não ter um plano de ação específico, né? Direcionado, organizado. Uma coisa não significa, né? Ao contrário da outra. Ela simplesmente é diferente. Para que a gente não se sabote nessa coisa do pode e não pode. Do se é permitido. Muitas vezes eu recebo a pergunta, hoje mesmo, uma paciente perguntou, isso engorda? E olha que eu me senti. Quando eu olhei assim para ela, falei assim, você perguntando isso para mim, porque assim, tudo. Só que a gente é doutrinado, né? A gente é acostumado, né, culturalmente, socialmente, a ter esse tipo de. Não é errado se você pensa isso, porque a gente aprendeu dessa forma. Né? A gente está aqui justamente para desmistificar. Mas é muito natural você pensar isso engorda ou isso emagrece, isso é saudável, isso não é saudável. Uma conversa até que a gente teve, né, sobre essa questão do saudável. Porque depende tanto do contexto, né? Mas isso a gente deixa para outro momento. Mas só para finalizar a questão do pode, não pode, né? De tá ou não tá, de dieta, isso também faz a mente relaxar. Por exemplo, você vai para um evento, você vai para um evento, né? Uma confraternização em família, qualquer coisa assim que tenha comes e bebes, que geralmente tem, né? Enfim, tem ali as coisinhas que você gosta de comer. E aí alguém chega e te oferece e você fala, ai, não posso, estou de dieta. Automaticamente, a pessoa que está te oferecendo quer te tirar daquela prisão. E aí ela fala, é só hoje, é só esse pouquinho. E aí você, ah, tá, é só um pouquinho. Então, assim, quando eu falo, né, não dieta, é você sair dessas situaçõezinhas. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho, você não tá. Então, se a pessoa te oferecer, até esses momentos a gente vai trabalhar, né? Se você tá num momento desse, você vai receber e você vai simplesmente falar.
E se você quiser, aí você pode falar para mim, não, é mentira, porque eu quero, né? Aí a gente vai ter trabalhado o que você quer e o que você não quer, muito claro, não vai ser um sofrimento, entendeu? Muitas vezes você vai dizer não, mesmo com vontade. Isso é verdade. Só que você vai ter tanta certeza, né? Que aquilo ali não é a última comida do mundo, que você vai poder ter outra opção. Ou se você aceitar, você vai comer um e não vai precisar exagerar, porque afinal de contas você não está pecando, você não está errando. Então é todo um mecanismo que a gente trabalha com a mente para funcionar também, entendeu? É com a mente. Se não tiver a mentalidade, a gente não consegue sustentar nada. As mulheres estão aqui comentando, aconteceu comigo hoje, desse jeito que acontece. Elas estão super se identificando. São as mulheres do grupo, porque durante muitos anos eu trabalhei com grupos, né? Porque apesar de eu trabalhar com as estratégias, eu sempre trabalhei a mentalidade, porque se não tiver a mentalidade, não consegue sustentar as estratégias. Só que não falei nada, tomei suco e comi banana. É isso aí, não fala nada, esquece esse. Ó, hoje vocês já vão sair daqui com esse aprendizado. Esquece esse negócio de todo dieta não posso. Guarda para si, aceita ou não, ok. Começa a trabalhar essa consciência já a partir de agora. É, muito bom. E a Ana, gente, ela tem esse olhar super individual, né? Ela consegue, ela tem uma experiência muito. Vocês já sentiram como que é a Ana Neves, né? Então, assim, a gente veio aqui para contar para vocês que a gente agora vai trabalhar num projeto juntas, que a gente vai unir, assim, todo o olhar clínico individual que a Ana tem, com o meu olhar de grupo, de movimento, né? Porque eu creio muito, e a gente conversando, né, Ana? Me fala aí. Eu creio muito que a mulher precisa de um olhar individual, sim. Uma mulher não é igual à outra, né? Mas o ambiente, né, muda essa mulher. E aí, como que eu poderia, assim, eu relutei muito, gente, para trazer algo muito personalizado, sabe, Ana? Eu lutei muito, porque quem me conhece sabe que eu tenho 3 filhos, a minha vida é corrida, e aí as pessoas falam assim, gente, como é que eu vou ficar atendendo a um? Não vai dar tempo. Mas sempre me pediam isso, sabe? Mulheres falam assim, não, eu quero uma coisa mais personalizada. Mas eu creio muito no grupo. Você acredita no grupo, Ana? Muita Conta aqui coisa. pra ela, porque a gente já conversou, mas eu quero que você conte pra ela, que ela vai falar assim, cara. É bem isso mesmo, né? A gente justamente a gente se encontrou aí nesse lugar, né? Porque além da questão da linha ali que a gente, né, conversou bastante e faz sentido, né? As formas que a gente trabalha, por mais que tenham diferenças, mas são complementares, né? Então só vem a somar. Mas essa questão do grupo, eu tive experiência com grupos, né, de desafios e tal, mas não como a gente tem realmente já numa visão assim, né, de trabalhar com grupos, né, com comunidades constantes. Então, isso eu acho muito interessante, né, é diferente do meu acompanhamento hoje. Então, a ideia é justamente a gente unir, porque eu entendo total. Também relutei muito nesse sentido, porque é mais uma demanda. Eu já, né, eu já tenho toda a parte personalizada, que demanda muito mesmo, a verdade é essa. Mas, assim, a gente faz, se a nossa missão, né? Essa é a minha missão, e eu creio que da Gi também que a gente conversou, é poder ajudar mais mulheres, né? Poder fortalecer, desmistificar essa, digamos, essa corrente aí natural, né? A gente ir para um outro lado, poder suavizar, né? Por cima uma mulher, que somos mulheres, sabemos como somos exigidas, como tem todo um entorno em cima disso, né? Então, eu acho que é isso, a gente unir, né, a comunidade, que faz total diferença para essa caminhada, com né, com a individualidade. Né? E aí eu acho que é aí que a Isso não é gente. para todo mundo, né? Tem gente que vai querer só um plano, vamos dizer assim, uma orientação e vai seguir sozinha. E tá tudo bem. Tem gente que vai só querer ficar no grupo, não vai querer nada personalizado. Eu acho que E para cada caso é um caso, mas nós estamos nos unindo buscando mulheres que precisam de um olhar mais especial, que já estão cansadas, né, Ana, de dieta em dieta, aí agora as pessoas estão começando a me procurar, Ana, assim, questão lá dos emagrecedores, falando assim, Gisele, já emagreci, mas agora eu tô com medo de parar. Olha só, com medo acontece. de parar, como se fosse uma droga, né? Tipo assim, Sim, tá com medo de parar e ganhar tudo mas, de novo. mas é uma droga, é só uma droga lícita, né? Então, assim, a gente tem sim efeitos, tem, né? Claro que é um medicamento relativamente novo, a gente ainda vai
Tem muito estudo pela frente para entender aí o que vai acontecer, né, com esse desmame, mas assim, muita coisa já tem sido estudada, tanto na nossa área da nutrição quanto da medicina, né? Então a gente já sabe que precisa desse suporte mesmo no desmame, não só no acompanhamento durante, mas Sim. também no desmame. E importante falar também, uma das suas especializações que me chamou a atenção, que eu queria que você contasse aqui para elas, é fitoterapia, né, Ana? Como é que foi a fitoterapia? Porque essa live que é nossa inaugural, a gente tem que conhecer um pouquinho. E não só isso, hein, meninas? Ó, Dona Verônica que está aí também, ó, está no grupo, é um aprendizado que não estamos sozinhas. É minha paciente de grupo também. É vocês ajudar a gente, eu e Ana, a buscar essas mulheres que nós vamos esse ano ser o ano do chega delas. Vocês Exato. indicarem. E aí queria que a Ana contasse um pouquinho como que é a fitoterapia, como que surgiu, qual foi o olhar dela, né? Porque existem as medicações, mas existe a fitoterapia, que é natural, né, Ana? Sim, sim. A fitoterapia, para quem não sabe, elas são as plantas, né, medicinais que a gente tem aí como suporte, né, também para várias coisas, não só para emagrecimento, para questões clínicas, desde parte digestiva, como eu falei, né, intestinal, enfim, para tudo a gente tem, né, também tem fitoterapia que a gente pode usar como fator de saciedade, né, de ajudar a regular a fome. Não é a mesma coisa que uma medicação, claro, mas ela vai entrar como um coadjuvante, botando estrategicamente, né, dentro de um plano de ação feito, dentro da necessidade, a gente consegue ter bons resultados com ela também. Eu fiz a fitoterapia, na época já tem bastante tempo que eu fiz, foi 2015, tem 11 anos, né? E na época foi até uma das mudanças, né, assim, da minha carreira, porque foi uma das coisas que eu ainda pensei, assim, na época, né? Eu estava buscando mais questões clínicas para poder ajudar na questão do sobrepeso, da obesidade, emagrecimento. E aí fui fazer essa pós, né? E aí na verdade é aquilo, por mais que complemente, por mais que ajude, eu comecei a criar justamente depois disso, né, fazendo estudos e programas também, né, de desenvolvimento pessoal, entendendo que a gente tem que estudar essa parte comportamental da mente. E aí foi aí que eu desenvolvi esse programa que eu tenho hoje, né, em relação à mudança de consciência, né, sendo foco e não sendo ali o plano alimentar como foco. Eu falo que é um guia, né? E só que é aquilo que a gente falou, cada um vai ter uma necessidade. Então, né, como que a gente falou ali, a Verônica é diferente da Clarice, que é diferente da Lúcia. Então, assim, a gente vai sempre, da Adriana, então a gente vai sempre individualizar Individualizar. nesse caminho, ao mesmo tempo vocês estão com o mesmo propósito, né? Então, claro que a ideia aí da comunidade, como já colocaram ali, que é super interessante, porque para tudo, né? Qualquer coisa que a gente quer mudar, quando a gente se sente em comunidade, isso também é já cientificamente comprovado nesse sentido, como é forte, né? Então, mas é um desafio. Então, estamos agora nesse desafio nosso, né, de unir todo o nosso conhecimento para poder entregar, assim, tudo, 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 tudo e mais um pouco. Muito bom, muito bom. Bom, assim, foi maravilhoso poder te conhecer e saber que agora a gente vai poder ajudar mais pessoas, porque algumas pessoas conhecem a minha metodologia, veem o resultado das mulheres que têm resultados bons, né? Mas às vezes fala assim, Gisele, não é você que acompanhar grupo. E eu falo assim, olha, mas vem cá, não sei o quê. E às vezes a minha agenda era muito curta. E assim, me unir a você é saber que a gente consegue ter esse olhar mais integrativo, né? No sentido de ter um grupo, ter um ambiente, mas ter um olhar clínico, né? Uma pessoa especialista em fitoterapia. E assim, é o que você falou, primeiro vem a consciência. E a fitoterapia, a suplementação, o plano alimentar, é o que vai acontecer, mas assim, se não tiver consciência, nada muda, né, Ana? Porque eu já tive pacientes que eu prescrevia suplementação, comprava e não tomava. Já aconteceu isso com você? Ah, várias vezes. Várias vezes. Como eu falei, eu trabalho com há muito tempo, né, com essa parte. Então, hoje em dia, eu prescrevo até menos do que eu prescrevi antes, porque eu já sei que momento que a pessoa vai precisar, que realmente ela está preparada para tomar, né? Eu Isso. brinco assim, primeiro a gente limpa a casa, depois a gente decora, né? Então, não adianta decorar se está tudo sujo, a casa vai ficar horrorosa, né? Então, a É, gente primeiro faz a faxina. Então, assim, é o primeiro momento, né, que a gente tem que fazer a limpeza, não só a limpeza
vocês já conhecem, que a Gi trabalha, né, com a questão do detox ali, e isso é importante, sim, né, para algumas pessoas não vai funcionar, para outras vai, né, É. mas assim, existe, obviamente, né, resultado quando a gente faz, mas, ao mesmo tempo, a limpeza o quê? Mental, da consciência, tudo isso junto. Mas é aquilo que a gente falou, tem pessoas que elas vão ser muito. A nossa ideia é criar algo tão personalizado que para algumas pessoas ela vai para esse caminho de protocolos, né? Que precisa de regras um pouquinho mais fiéis, assim, né? Mais rígidas, e outras precisam de algo mais flexível. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente vai desmistificando muita coisa da dieta também. Então, é algo muito, muito ali cuidadoso que a gente está preparando aí com todo carinho, né, para poder contemplar a sua personalidade, o seu jeito, a sua cultura, a sua vivência, ao mesmo tempo com as expertises que a gente já tem aí mais do que comprovada, tanto da minha parte, né, quanto da Gi, nessa comunidade. Muito bem. Meninas, vocês têm algumas perguntas para fazer? Aproveitem aqui para perguntar. Nós estamos entrando aí nos momentos finais e, assim, a nossa união, ela está trazendo um programa diferenciado, um olhar diferenciado, personalizado, como nós já falamos. E nós vamos estar abrindo a nossa agenda. Eita, tá. Abrindo a nossa agenda para fazer um diagnóstico profundo para entender por que que às vezes as mulheres estão travadas no emagrecimento. Como a Ana falou, tem mulheres que gostam de uma coisa mais rígida, tipo assim, Gisele, quero comer de manhã aquele cardápio para não fugir e ter resultado. Tem mulheres que é assim, tem mulheres que não, quer ficar mais livre, se falar muito, se for muito rígida, ela vai se sentir muito perfeccionista, ela vai fugir um pouquinho, não vai dar conta, aí vai meter o pé, né? Enfim. Então, cada mulher tem um jeito. E a gente não tem como aqui numa live falar por que a mulher não consegue emagrecer e qual é a solução mágica. Não tem solução mágica. A solução mágica é você fazer lá, clicar no nosso link, né? Da Ana já tem, o meu já tem. Clicar no nosso link, preencher lá uma inscrição. Tem umas perguntinhas chaves para a gente selecionar 3 vagas, 3 mulheres, para a gente olhar profundamente. Né? A Ana tem uma experiência muito, muito. São quantos anos, Ana, de trabalhando com emagrecimento? Você falou no Olha, início, são pelo menos uns 15. uns 15 anos. 15 anos, porque antes ela trabalhava com nutrição esportiva, não era? Eu trabalhei um tempo em empresa, né? Trabalhei um tempinho, eu trabalhei uns 4, 5 anos na Petrobras, então eu trabalhava com controle de qualidade, essa parte toda Sim. lá. Então, eu formei. Mas ao mesmo tempo eu já estava fazendo a pós-nutrição esportiva nessa época que eu estava lá. Então, assim que eu saí, eu trabalhei em algumas academias com essa área e tal, e aí aos pouquinhos fui indo já para o consultório. Então, eu uso muito do conhecimento, claro que eu acredito que a nutrição esportiva ela está ligada a tudo isso que a gente falou do estilo de vida, né? Então, assim, mas eu não trabalho, né, com foco no sentido de ser atleta, dessa parte, mas é todo um conhecimento também que a gente acaba, né, somando. Integrando. É. Integrando, exatamente, integrando, porque não dá, né? Assim, aquilo que a gente falou também, para algumas pessoas vão ter limitações, claro, né? Ninguém é obrigado a fazer se você não tem condições no momento de fazer exercício físico. Mas a gente sabe que é super importante, né? Então, e passar dos anos é aquela coisa, a gente vai também perdendo a massa muscular, né? Então a gente brinca que tem que ter ali um banco de músculo, né? Quanto mais o tempo passa, o ideal é que a gente tenha, porque isso ajuda o metabolismo, enfim. Então eu acabo também integrando aí essa questão da atividade física sempre como um pilar aí fundamental para o emagrecimento, que a gente chama do emagrecimento sustentável. Como a gente falou, não é um milagre, mas ele é sustentável. Então, esse é o grande diferencial, É né? possível, não precisa fugir dele, não vai ser doloroso, não precisa procrastinar, não precisa assim, é muito difícil, depois eu faço. E quanto mais tempo a gente adia, né, mais tempo a gente viver, eu falo que o emagrecimento, Ana, ele resolve tudo. A gente fica mais feliz, melhora relacionamento, a gente ganha até mais dinheiro, porque tá feliz, aí produz melhor, tem mais energia, tudo muda quando a gente passa a ser magra, no sentido de energia. Eu acho que é energia. Porque Não, quando a gente está acima do peso, a gente fica mais cansada e fora o sentimento de frustração, né? Que lá no fundo,
A gente Tem. fica meio frustrada. Eu sei porque eu já tive 30 quilos no meu peso, eu falava para todo mundo tava bem. Você tem aquela coisa, cara, por que, que todo mundo é magra e eu não consigo ser magra? Né? Então fica aquele sentimento de frustração. E quando a gente emagrece, gente, tudo se resolve. Eu falo que assim, se a pessoa fala assim, você é nutricionista, aí as pessoas normalmente correm de mim, né? É quando me conhecem assim na igreja, esses lugares que tem comida. Eu falo assim, gente, se você soubesse que você pode comer e ser feliz, você já estaria me procurando a gente há muito tempo. E É, assim são as mulheres que conhecem a gente, fazem com a gente, a gente tem muitos casos de sucesso, graças a Deus, mas elas conseguem resolver. Então, mulheres dos nossos corações que estão nos assistindo, convidem outras mulheres. Podem todo mundo preencher a inscrição. A gente vai selecionar 3, mas preenchem, indiquem. A gente quer realmente poder fazer um diagnóstico, porque às vezes a gente chama de pontos cegos, né? Às vezes vocês estão tentando fazer dietas, tentando fazer coisas rigorosas, que às vezes pela idade já não funciona mais, metabolismo não funciona mais, rotina não funciona mais. E às vezes um diagnóstico que você vai fazer com a gente vai ter um despertar. E não só isso, né? Se fizer sentido, a gente sim vai mostrar todo um programa que a gente está desenvolvendo para esse ano ser um ano do basta. Muito além de emagrecer, a gente quer ver mulheres felizes, leves, realizadas, né, Ana? com certeza, como você falou, emagrecimento é a consequência e que tem vitórias, né, que vêm dessa consequência, elas são inúmeras e constantes, né? A gente tem aí vários e vários exemplos, né, dessas superações, desses depoimentos, tanto meu quanto da Gia, né? Então, são anos e anos de experiência, né? Que a gente já atua aí, a gente estava em outra área, mas também já está há mais de 5 anos, né? Só com a parte de emagrecimento, né? Fora a experiência pessoal, que nada se compara, né? Quando a gente vive na pele também. Então, eu acho que é isso, assim, vocês podem preencher tranquilo, porque vocês vão ter o feedback nosso, né, assim, né, claro que a gente, é uma oportunidade agora porque a gente está se unindo, então a gente não vai necessariamente, provavelmente não vai conseguir fazer isso sempre, porque isso também demanda tempo para a gente poder fazer esse diagnóstico, é uma sessão, né, que em torno de 1 hora, com cada pessoa, e ela não tem nenhum valor, é algo que a gente está oferecendo nesse momento, né, por conta justamente dessa união estar recente. Então, aproveitem. Né? Aproveita. E mais do que isso, né, Ana? Quando vocês clicarem no link, vocês vão preencher, vocês vão se inscrever, vai abrir um questionário, vocês vão preencher o questionário e depois vocês vão receber o convite para entrar num grupo fechado. Então, a galera que gosta de grupo, mas não é um grupo silenciado, porque a gente entende que esse ano não vai ter mais, aviso, não vai ter mais desafios, não vai ter mais jornada, porque estava mexendo muito com o emocional delas, sabe, Ana? Elas entravam de fazer. E aí eu fui me frustrando com isso também, então por isso que esse ano eu mudei. Estou agora com a Ana, a gente está nessa pegada aí desses diagnósticos, e a gente vai entrar no grupo que ele é fechado, não vai ter questão de desafio, mas a gente vai sim colocar informações nesse grupo, né? Orientações, por exemplo, agora vem carnaval, a gente vai trazer, inclusive no nosso Instagram, vocês vão poder ver orientações minha, dela, vocês vão começar a perceber que a gente vai estar trocando. Então, assim, hoje é isso, gente. É a abertura, é a inauguração desse movimento. E eu queria saber se essa live aqui fez sentido para quem está participando. Escreve aqui para a gente se gostou, se não gostou, o que a gente pode melhorar, porque a gente vai ter mais 2 lives. Só que a gente não sabe ainda, né, Ana? Mas 2 com certeza. E vai ser quinta-feira, a próxima. É toda quinta, tá? Quinta-feira, às 8, depois a próxima quinta. 3 sequências de lives. E aí, inclusive, a gente já botou um post lá no Instagram dos temas, né? A próxima live vai ser como, que hoje a gente falou por que as mulheres têm dificuldade de emagrecer. Se bem que a gente falou muito mais coisa que isso, né, Ana? Muito mais, né? 2 geminianas falando. Na próxima a gente vai falar como sair do efeito sanfona e na terceira a gente vai falar os 3 bloqueios do emagrecimento. Então, são lives para ajudar, contribuir, mas também que nessas lives a gente vai abrir, a gente vai se reunir, por exemplo, amanhã, a gente vai abrir o questionário, ver quem preencheu e selecionar as 3.
Aí na próxima quinta-feira a gente vai fazer live, vai fazer a mesma coisa na sexta. Então essas lives sim são para trazer conteúdo, mas também para a gente fazer a seleção desse diagnóstico. Tá. Certo? É isso aí, Gi. Só um detalhezinho que talvez, né, a gente pode, Sim. alguém pode compartilhar com outras pessoas, não precisa ser restrito ao Rio de Janeiro, tá, gente? Porque a gente Sim. vai conseguir trabalhar de forma online. Então, assim, o diagnóstico é totalmente online, né? A gente vai estar ali numa sala, então depende de você estar no Rio ou em outro lugar do mundo. É só a gente ajustar o fuso horário que dá tudo certo. Olha, a Osana falou que fez muito sentido, a Rita também, amor. A Osana gostou, é verdade, a idade não está ajudando. Então, ó, gente, e se inscrevam, participem e chamem mais pessoas, Quinta-feira que vem certo? estamos aqui de novo. É isso aí. Chame Chama. mais pessoas. E ó, vamos fazer assim, Ana, para elas printarem a gente, compartilhar nos stories, falando que participou da live das Nutris, que vocês amam nutricionistas, não são aquelas que fogem de nutricionista. Ó, Nutricionista não rasca. deixa eu fazer um print aqui também pra gente, que aí depois a gente bota, ó, 2, 3 e fazer aqui para garantir. Eita, não foi não. Não? Printaram, gente? Ai, meu Deus. Ai, foi. Foi. Pronto, printei. Olha, escrevam lá nos stories. Eu participei da live das Nutris. Convida a mulherada para vir para quinta-feira. E como eu falei lá no início da outra live que não ficou gravada, né? Às vezes a gente fica com vergonha de chamar as pessoas que não estão acima do peso. Fala assim, tá me chamando de gordo. Mas pensa que é saúde, com vida geral. Não fala só de emagrecimento. Fala que é vida sustentável. Tá É bom? isso aí. É isso aí, Gi. Então, até quinta que vem para quem é daqui. E qualquer coisa é isso. Estamos aqui abertas a feedbacks, a sugestões, né? Agora você já também tem acesso ao meu Instagram. Quem é do meu já tem acesso da Gi. Então, É vocês vão ver que a gente verdade. Você está não falou sempre isso, aí. hein? Seguem É, a Ana e me sigam. exatamente, que aí a gente vai estar sempre trabalhando ali, né, juntas e cada uma vai continuar com o seu Instagram, pelo menos por enquanto é isso, mas a gente vai estar trabalhando juntas aí, então sigam as duas para não perderem nada. É isso. Beijo, meninas. Beijo, Ana. Fica com Deus. Obrigada aí pela participação de todos, tá? Foi um prazerzão.